Eu ia partilhar aqui um conjunto de slides, que eu gosto sempre de, no fundo são uma espécie de retratos da reflexão. Obviamente em 10 minutos é possível deixar muitas notas, mas sobretudo algumas coisas que foram ditas pela Lucília e pela Joacine, com as quais me parece, estamos a viver um momento muito difícil, muito complexo da nossa democracia. Ela está, por um lado, muito fragilizada por um conjunto de circunstâncias que têm a ver com a sua própria natureza, mas, por outro lado, também por um conjunto de ataques, um conjunto de disputas que, em último caso, a podem fazer sussurrar. E, portanto, acho que este é um momento muito importante e, portanto, queria cumprimentar, a animar e este evento da Manifesta e cumprimentar, sobretudo, porque é muito importante que depois e que nestes momentos de crise nos possamos reunir e possamos encontrar caminhos conjuntos. Na verdade, retomando um bocadinho esta ideia de que Pacheco Pereira, num artigo há pouco tempo no Público, e que nos recordou uma coisa muito importante, é que a democracia, ao contrário do que muitas vezes julgamos, não é um regime natural. A democracia é um regime artificial, construído por um conjunto de organizações, por um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos, e que foram criados exatamente para evitar que o regime mais selvagem, que faz com que nos atropelemos, nos comemos uns aos outros, como eventualmente nos períodos dos primórdios da nossa existência no mundo acontecia. E, portanto, é importante lembrar que este sistema não natural precisa de ser cuidado, precisa de ser acarinhado, precisa de ser protegido, para que a nossa existência em conjunto cumpra um conjunto de regras e evite os problemas que a Joacine referiu, desta visão excessivamente centrada na ideia do crescimento económico, muito com base no extrativismo dos recursos naturais, e em que a natureza humana e as relações humanas são algo desvalorizado e suplementar. E, portanto, esta é a primeira nota de que, como um regime não natural, nós devíamos dar-lhe muito mais atenção do que damos, e se calhar é uma primeira meia-culpa que todos devemos fazer. E isso é uma forma, coloca a segunda nota, que tem a ver com a crise da democracia. Obviamente que o facto de nós termos cuidado mal dos regimes democráticos fazem com que, ou este pouco cuidado, faz com que nós estejamos a assistir a uma crescente insatisfação com os regimes democráticos. Este é um estudo da Universidade de Cambridge, realizado há uns anos, aliás, regularmente realizado, considera que que estamos a viver na década da profunda recessão democrática global. Isto significa que há uma insatisfação crescente com a democracia. Esta satisfação tem a ver, naturalmente, com o que acontece e a forma como a representação dos interesses coletivos é feita, a forma como os resultados e as práticas nas políticas públicas na melhoria da qualidade de vida. E isto, curiosamente, acontece em generalidade na grande parte dos países, mas há um conjunto de países que passam um bocadinho. A Dinamarca, a Noruega, portanto, países que curiosamente têm uma característica, são países cujos seus rendimentos médios são mais elevados e, portanto, são os países onde as desigualdades económicas são menores. E, portanto, há aqui uma relação direta entre a qualidade do regime democrático e o tipo de desigualdades e a dimensão das desigualdades sociais, e este é um alerta que deixo. Obviamente que vivemos não só numa década de disfunção democrática, mas vivemos também num período muito sensível. O Presidente da República, agora nas comemorações do 5 de outubro, ainda antes do terremoto eleitoral das eleições presidenciais, chamava a atenção para o momento difícil que estamos a ter. E, sobretudo, a Lucília e a Joacine falaram um bocadinho sobre a ideia de que é necessário encontrarmos novos caminhos para a democracia, nomeadamente a democracia participativa, mas isso não pode fazer com que deixemos de olhar para aquilo que é a democracia representativa e para o seu funcionamento. E mostrar que a falência, digo aqui um bocadinho na brincadeira, a falência de um conjunto de órgãos, não é? Os órgãos de escuta, não é? Que
que têm dificuldade ou têm tido menor capacidade de compreender as críticas, os lamentos dos cidadãos, as dificuldades de visão relativamente àquilo que são as injustiças, aquilo que são as desigualdades, as perdas de memória, não é, dos nossos referenciais coletivos e também a perda de capacidade motora de agir rapidamente sobre os problemas, a redistribuição da riqueza e as desigualdades. E, portanto, há aqui um profundo desajustamento daquilo que é o nosso sistema, daquilo que é o nosso regime democrático, que é baseado no regime da democracia representativa e, obviamente, cujo principal indicador é o ato eleitoral. Este mapa mostra um pouco o nível de abstenção das últimas legislativas e reparem, o vermelho escuro são os níveis acima dos 50%, 60%, muito, muito preocupantes. Na verdade, este problema da abstenção, que ocupa e que abrange em quase todos os atos eleitorais mais de 50% das pessoas, nós deixamos, e lamentavelmente deixamos de lhe dar atenção, passados que sejam umas horas, umas semanas do ato eleitoral. E este é, se calhar, o principal problema. A nossa preocupação com as maleitas do regime democrático e, sobretudo, com os alertas é muito fugaz. Não as compreendemos, ou fazemos pouco esforço para as compreender e, sobretudo, para agir sobre elas. E este agir, um agir rápido e um agir que permita compreender e atuar naquilo que são esses problemas. Naturalmente que nós, o primeiro ato a fazer é um bocadinho compreender e fazer a pedagogia da democracia para além do voto, da democracia representativa e participativa para além do voto. E lembrar que, como o meu filho Dinis, que está aqui na fotografia, foi um dos 54 mil novos votantes, provavelmente há aqui uma dificuldade de captar e de atrair os votantes desistentes, mas os novos votantes deveriam merecer uma particular atenção, porque são aqueles que estão a entrar dentro da sua vida, ou pelo menos uma vida mais madura do ponto de vista democrático, e sobre esses deveríamos fazer a pedagogia sobre o seu envolvimento nas questões coletivas, mostrar que a política importa, que a política é o espaço onde devemos discutir os valores e as causas que mudam o país, que os partidos são fundamentais e que, se eles não concordam, devem se inscrever e mudá-los se necessários, mas que há várias ferramentas da democracia representativa, participativa, da democracia deliberativa. Hoje temos aqui o exemplo das Assembleias de Cidadãos, e, portanto, é importante compreendê-las, conhecê-las, mas, sobretudo, e a última nota, perceber o que é que nós, à escala de proximidade, à escala do bairro, podemos fazer para mudar estas formas democráticas. Uma nota, antes de terminar esta parte, dizer que a democracia serve para construir o país que queremos. E isto significa evitar um risco profundo do nosso debate coletivo, que é o debate em torno do achismo, em torno daquilo que são opiniões fundadas sem conhecimento. E este retrato feito pela Pordata há bem pouco tempo mostra o quão delicado é o estado em que vivemos. Estes são indicadores de rankings da nossa posição no quadro europeu e mostram aquilo que é a fragilidade social, económica, tecnológica do país e que deveria ser o alvo e o palco e o foco da nossa atenção e, lamentavelmente, perdemos muitas vezes por discussões laterais que não olham para aquilo que é essencial e aquilo que preocupa verdadeiramente as pessoas. E por isso, esta ideia da democracia e dos novos caminhos da democracia participativa devem também, e sobretudo nós que estamos envolvidos na democracia de base, na democracia local, ter também uma fortíssima autocrítica sobre o que é que têm vindo a ser muitos dos exercícios que passam ou que se apresentam como exercícios de democracia participativa, quando muitas vezes elas são formas de legitimar os interesses dominantes. Muitas vezes os poderes controlam, os poderes do establishment controlam estas decisões e às vezes são formas de legitimar as agendas mediáticas e não aquelas que interessam aos cidadãos. E, portanto, o desafio que vos trago é um bocadinho
esta ideia de que não há uma alternativa não é o top-down em alternativa ao bottom-up, nem ao contrário, mas é encontrar aqui um bottom-link, uma referência que Frank Mullart introduz, sobre uma nova escala de proximidade que envolve os atores que decidem, mas também os cidadãos, de uma escola mais inclusiva, de maior nível de empatia e com uma capacidade de compreender a realidade e de a transformar. E termino com a ideia fundamental da cidade, do bairro, do espaço público como forma de resgate da democracia, esta ideia de conseguirmos no espaço público, que é o espaço dos lugares onde vivemos, do nosso cotidiano, conseguir compreender o que é que as pessoas sentem, a criação de espaços de escuta das suas necessidades, para que elas se sintam corresponsabilizadas com a transformação dessa realidade, que esta noção de que a política não é para os outros, não é para os outros decidir, mas é também o nosso espaço de resposta e às vezes de experimentação de novas respostas para aquilo que são os nossos problemas, e com isto esta capacidade de empoderamento pode permitir que as pessoas compreendam a verdadeira essência da democracia e a possam intervir. E não é algo que não tenha sido já experimentado. Há muito uma dialética e uma discussão sobre a incapacidade dos cidadãos se mobilizarem por causas coletivas, de participarem à escala local. Há muitos exemplos, os que nós temos vindo a fazer em Aveiro, à escala do bairro, onde as pessoas se identificam e constroem coletivamente e experimentam coletivamente a transformação do seu bairro, ou à escala de bairros mais delicados, como o bairro de Santiago em Aveiro, desenvolvem laboratórios cívicos onde experimentam a cocriação de respostas e de aproximações entre gerações, entre culturas, e sobretudo criam aquilo que o António Lafrente chama o sentido de comunidade. E, portanto, estes laboratórios de comunidade podem também ser formas inspiradoras de ação. E duas notas finais para dizer que não é só na escala do bottom-up, mas também do top-down, daquilo que são exercícios participativos, como este caso da Maia, onde esses espaços de escuta redescobriram o valor da memória coletiva, daquilo que são as histórias e a identidade local e a forma como a podemos representar e construir em cima dela novos sentidos para a vida de comunidade e, sobretudo, para aquilo que é a construção de futuros e de melhores respostas para aquilo que são os desígnios, os anseios das pessoas. E mesmo em contextos delicados como o que estamos a viver, em Valongo e em Gaia, mesmo através destes contextos em que o digital substitui o presencial, mesmo assim é possível criar espaços de escuta e de partilha e de construção de diagnósticos e de pistas de recomendação de transformação da realidade. Portanto, mostrando que há, mesmo junto de comunidades mais jovens, um enorme espaço de aprofundamento de práticas participativas de base local, e que termino então com um apelo para que estes encontros e esta reflexão sejam um espaço para experimentarmos mais, para sermos mais arrojados nas práticas participativas e, sobretudo, sermos mais exigentes com os outros, mas, em primeiro lugar, com a nossa própria atividade cívica. Muito obrigado.